Olá pessoal, dando continuidade então às aulas de fisiologia do sistema cardiovascular, nós vamos na aula de hoje discutir os principais mecanismos de controle da pressão arterial a longo prazo. Para aprofundar esse assunto, vocês podem utilizar como referência o capítulo 19 do Guyton, do Tratado de Fisiologia Médica, 13ª edição, do ano de 2017. E também eu fico à vontade para responder dúvidas que porventura vocês possam ter sobre este assunto. Também gostaria de comentar que esta é a última aula do módulo de Fisiologia Cardiovascular desta disciplina, tá bom? Antes de comentar sobre a aula, nós vamos então na aula de hoje descrever o papel do rim na regulação da pressão arterial. Quais são os principais determinantes da pressão arterial a longo prazo? A segunda parte, também de forma muito importante, nós vamos abordar então a importância e a participação do sistema renina-angiotensina-aldosterona no controle da pressão arterial também, que é outro mecanismo muito importante e que tem a participação do rim. E ao final, então, nós vamos revisar o controle integrado de todos os mecanismos que são importantes para o controle da pressão arterial a curto e a longo prazo. Esta aqui é uma curva do Guyton que representa o que nós chamamos de diurese de pressão ou natriurese de pressão, só para poder ilustrar para vocês como funciona ou como é regulada a função renal. Então, aqui no eixo vertical nós temos o débito ou o volume urinário em vezes do normal. E aqui no eixo horizontal nós temos o comportamento da pressão arterial. O que nós podemos observar a partir dessa figura? Que, por exemplo, tomando como parâmetro um valor de pressão arterial de 100 milímetros de mercúrio, ao redor de 100 milímetros de mercúrio, o débito ou o volume de urina vai ser uma vez do normal. Se eu aumento a pressão, o débito ou o volume urinário aumenta, para tentar exatamente dar conta de evitar que haja o acúmulo de volume de sangue e a consequente manutenção dessa elevação da pressão arterial. E, ao contrário, partindo do 100, se houver uma queda no valor de pressão arterial, eu também vou ter, então, uma redução proporcional no volume e no débito urinários. Então, essa é a curva que mostra como que o rim se adapta em situações de mudanças na pressão arterial. Aumentou a pressão arterial, aumentou o débito de urina. Diminuiu a pressão arterial, diminuiu o débito de urina. E isso vale tanto para o volume da urina que é eliminado, como também da quantidade de sódio que é excretado na urina. Então, por isso que essa curva nós costumamos dizer que pode ser uma curva de diurese, quando a pressão regula o volume da urina que é eliminado, ou de natriurese, quando a mudança na pressão regula a quantidade de cálcio que é eliminada. Esses estudos clássicos para entender e compreender a participação do rim nos mecanismos de controle da pressão arterial a curto prazo foram estudos desenvolvidos pelo grupo do Guyton. Então o Guyton tem uma participação muito importante no entendimento e na construção do conhecimento que faz parte então da participação do sistema renal no controle da pressão arterial. Essa aqui é uma figura que ilustra então as principais respostas do sistema cardiovascular durante aumentos de volemia, onde os mecanismos neurais que controlam a pressão arterial estavam bloqueados, só para tentar isolar então a participação do rim numa situação de aumento de volume de sangue, numa situação de aumento de volemia. Começando na parte de cima da figura que mostra o débito cardíaco. Então aqui está mostrando o débito cardíaco, seu comportamento normal. Neste ponto aqui embaixo está mostrando que houve a infusão de um volume de líquido adicional. Essa infusão de líquido nesse modelo experimental aumentou, né,
o débito cardíaco, porque aumentando o volume de sangue, nós temos aumento da fração de ejeção, provavelmente, e esse aumento da fração de ejeção leva a um aumento do débito cardíaco. Em resposta ao aumento do débito cardíaco, nós vamos ter também aumento da pressão arterial, que é o que está mostrando aqui, nesta outra linha logo abaixo, em azul. Então, aumentou a volemia, aumentou o débito e, consequentemente, aumentou também a pressão arterial. E aí, o rim, nessa situação, precisa regular o volume para tentar controlar a pressão arterial. Então, o que o rim faz? Aumenta o débito urinário, ou seja, aumenta a produção de urina numa situação de aumento de débito e de aumento de pressão, e este aumento na produção de urina ou na eliminação de urina é sustentado até que o débito comece a cair. Então aqui vocês podem observar que depois da elevação da diurese, né, ou da natriurese, houve uma queda no débito, e essa queda no débito também teve como consequência uma queda na pressão arterial. E para que isso aconteça, foi necessário pelo menos umas 2 horas de adaptação ou de resposta, né, do organismo para este aumento de volemia. Então isso mostra, nessa situação onde os outros mecanismos de controle da pressão arterial, como o barorreceptor, quimiorreceptor, que nós falamos na aula passada, estavam bloqueados, né, porque os mecanismos neurais estavam bloqueados, e aqui somente estava então funcionando o rim, que tem seu papel importante no controle da pressão arterial, uma vez que o rim consegue controlar a volemia, como está mostrando aqui. Aumento de volemia aumenta débito, aumenta a pressão. A resposta do sistema renal é aumentar a excreção de líquido e de sódio para trazer de volta os valores de pressão anormal para valores próximos do seu valor anterior. Tá? Então essa é uma figura clássica do Guyton, que foi onde se começou a entender e compreender a participação do rim no controle da pressão arterial, principalmente a longo prazo, por períodos de tempo mais prolongados. Essa é uma outra curva também do Guyton, que mostra então a relação existente entre ingestão de água e sal, que está mostrando essa linha preta contínua aqui, horizontal, e a excreção de água e sal, mostrando aqui nessa linha vermelha, curva vermelha. Como vocês podem observar, né, aqui embaixo está mostrando o valor de pressão arterial, e aqui embaixo, e aqui no eixo vertical está mostrando o débito ou a ingestão de urina, a ingestão de água, a ingestão de sal. O que está acontecendo aqui que está mostrando que é importante? Tem que haver sempre um equilíbrio entre a linha da ingestão, que é essa linha contínua que eu mostrei aqui, com a linha da excreção. Quando a quantidade de sal ou água que eu ingeri for igual à quantidade de sal ou água que eu estou excretando pela urina, eu vou ter um ponto de equilíbrio. E este ponto de equilíbrio é que vai determinar, então, o valor de pressão arterial aqui, no caso de uma pessoa normal, ao redor de 100 milímetros de mercúrio, porque tem exatamente um equilíbrio entre a ingestão de sal e água e a excreção de sal e água. E como a gente já comentou anteriormente, quem faz a excreção de sal e água é exatamente o rim. Então, por isso que a necessidade de haver este ponto de equilíbrio entre o que se ingere diariamente de líquido, o que se ingere diariamente de sódio, com a capacidade renal de excretar essa ingestão para manter o equilíbrio e, consequentemente, estabelecer ou determinar o valor de pressão arterial sistêmica. Existem 2 fatores que podem modificar essa linha de função renal. Então aqui está mostrando de novo na parte de cima aquela mesma figura que nós já falamos anteriormente, que é o comportamento normal, onde nós podemos observar o ponto de equilíbrio numa pressão ao redor de 100. E a situação em vermelho, que está sendo mostrado aqui, mostra que esse ponto de equilíbrio se deslocou para a direita, ou seja, não houve mudança na ingestão de sal ou água, porque a linha da ingestão de sal e água continua no mesmo patamar, no mesmo valor, mas houve um deslocamento
do equilíbrio entre ingestão de sal e água, excreção de sal e água, para um valor de pressão maior, ou seja, houve um deslocamento do equilíbrio entre ingestão e excreção para a direita. Provavelmente isso aqui foi causado ou foi produzido por uma alteração renal ou por uma ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que nós vamos ver mais adiante, ou também por uma dificuldade renal de excretar aquela quantidade diária de líquido e de sódio que foram ingeridos. Então, para conseguir atender essa demanda, o rim às vezes precisa funcionar num valor de pressão arterial maior, que foi o que aconteceu aqui. Então, nessa situação, provavelmente por uma alteração da função renal, o ponto de equilíbrio se deslocou para a direita e o indivíduo, então, fica ou desenvolve hipertensão por causa desse deslocamento do ponto de equilíbrio entre ingestão de água e sal e excreção de água e sal. Então, essa é uma forma que nós podemos encontrar e que nós podemos observar e que acontece nos pacientes que desenvolvem hipertensão. A outra forma que também pode acontecer de deslocamento desse ponto de equilíbrio, né, entre ingestão e excreção é quando nós aumentamos muito. Então aqui na parte de baixo da figura está mostrando um aumento exagerado na ingestão, né, de sal ou de líquido. Quando a ingestão de sal ou de líquido é muito exagerada, como acontece muitas vezes na nossa dieta no domingo, por exemplo, depois daquele churrasco bem salgado, com uma grande quantidade de sal, de sódio, nós também vamos ingerir uma maior quantidade de líquido para compensar a osmolaridade. Então, essa grande ingestão de sal e líquido pode levar a uma necessidade da pressão aumentar para o rim conseguir dar conta de excretar esse excesso de sal e esse excesso de líquido que fizeram parte daquela ingestão. Então isso eleva a pressão arterial. Mas se o rim funciona normalmente, isso dura por algum tempo e depois ele consegue dar conta de excretar todo esse excesso, né, pelo aumento da excreção de líquido e de sódio, e a pressão arterial volta para os valores normais. Então por isso que é comum também nós observarmos a elevação da pressão arterial em pessoas, em indivíduos que têm uma dieta por muito tempo, por um tempo muito prolongado, rica em sódio, consumindo muito sódio e, consequentemente, pelo excesso do consumo de sódio, eles vão ingerir mais líquido. Então, isso pode ser um dos fatores também associados ao desenvolvimento de hipertensão arterial, tá bom? Essa aqui é uma figura que eu já mostrei para vocês quando eu falei de débito, mas é importante a gente revisar que existe uma relação entre pressão arterial ou pressão arterial média, débito cardíaco e resistência periférica total, que é o que está mostrando aqui de novo. Por esses mecanismos de controle da pressão arterial e para garantir que a perfusão não se modifique nos tecidos, nos diferentes tecidos do nosso organismo, é importante que a pressão arterial se mantenha constante, que é o que está acontecendo aqui. Então, vocês podem observar que essa linha preta aqui representa a linha de comportamento da pressão arterial. E aqui, então, um valor médio, como nós já comentamos, uma pressão arterial ao redor de 100 milímetros de mercúrio, um débito cardíaco normal. Toda vez que eu tenho alguma alteração da resistência periférica, como queda, né, para a esquerda ou aumento para a direita, para que o indivíduo consiga manter os níveis de pressão arterial dentro desta faixa de normalidade e assim garantir uma boa perfusão nos nossos tecidos, nos nossos territórios, haverá uma mudança no débito cardíaco. Então aqui está mostrando exemplos onde eu tenho, por exemplo, uma doença de baixa produção de hormônios pela tireoide, chamada hipotireoidismo. No hipotireoidismo tem como característica uma diminuição da taxa metabólica, e essa diminuição da taxa metabólica também está associada com aumento da resistência periférica total. Se eu não tivesse essa adaptação, se eu não tivesse essa queda no débito durante o aumento da resistência periférica total, eu teria elevação da pressão arterial. Então, nessa situação, a pressão arterial se mantém constante porque quando a resistência periférica total aumenta muito, a
queda no débito cardíaco, como vocês estão observando aqui. Então, o débito cardíaco caiu para manter o nível de pressão arterial dentro de uma faixa de normalidade. Aqui uma outra situação que mostra também a mesma relação, ou seja, por exemplo, quando o indivíduo tem que amputar os 4 membros, ele vai perder grande parte do território vascular, mas o volume de sangue não muda muito. Então, o volume de sangue precisa se redistribuir num leito vascular menor, e isso gera aumento da pressão dentro do leito vascular, que gera aumento da resistência periférica também. Neste caso, também o débito cai, porque se o débito não caísse, a pressão arterial aumentaria muito, tá? Então, são 2 exemplos onde o aumento da resistência periférica total produz queda do débito cardíaco para manter o nível de pressão arterial dentro de um valor normal. Isso lembrando que, nesses casos, a perfusão renal está mantida, está intacta. Não há oscilação na pressão de perfusão renal para poder garantir esses mecanismos de controle da pressão arterial. Indo para o outro lado, ou seja, numa situação onde a resistência periférica cai, diminui, existe vasodilatação, por exemplo, na anemia, ou no hipertireoidismo, que tem como característica aumento da taxa metabólica, acúmulo de CO2 e vasodilatação. Também tem maior consumo de oxigênio, vasodilatação. Ou uma outra doença que se chama beriberi, que tem como característica aumentar de forma muito importante o metabolismo corporal como um todo. Então, nessas situações todas de aumento da taxa metabólica, nós vamos ter vasodilatação. E quando eu tenho vasodilatação, o que acontece com a resistência periférica? Ela diminui. Se o débito cardíaco não modificasse, ou seja, se o débito cardíaco não aumentasse nessa situação de diminuição da resistência periférica, a pressão arterial cairia. Então, a pressão arterial nessa situação de menor resistência vascular periférica se mantém constante aqui, ao redor de 100, porque o débito cardíaco aumenta e consegue então garantir a pressão de enchimento nos territórios vasculares, e isso garante então o valor de pressão arterial. Numa situação de queda da resistência periférica total, sempre vai haver então aumento de débito para manter a pressão arterial dentro de faixas normais de variação de oscilação, tá? Bom, o desenvolvimento de hipertensão, né, em parte, né, por esses mecanismos que nós já estudamos, envolve, né, o aumento do volume de sangue, que tem como consequência pré-condição um aumento do volume de líquido extracelular, que está, por exemplo, acontecendo naquela situação onde eu tenho aumento da ingestão de sódio, e por causa do aumento da ingestão de sódio eu vou ter aumento da ingestão de líquido. Esse líquido que está aumentado, ele vai se redistribuir no nosso organismo. E um dos territórios, um dos compartimentos que acaba acomodando esse líquido aumentado é o que a gente chama de líquido extracelular. Se o líquido extracelular aumenta, também aumenta o volume de sangue, porque existem mecanismos que controlam a distribuição do líquido do nosso organismo nesses diferentes compartimentos, tá? Então, aumentou o líquido extracelular, consequentemente aumentou o volume de sangue. Esse aumento do volume de sangue aumenta a pressão média de enchimento, porque o território vascular ele é finito, né? Ele não aumenta porque aumentou o volume, então ele é sempre o mesmo. E quando aumenta o volume de sangue, tem maior pressão de enchimento no sistema circulatório. Esta maior pressão de enchimento no sistema circulatório aumenta o retorno venoso de sangue para o coração. E se vocês lembram lá da aula de ciclo cardíaco, toda vez que o retorno venoso de sangue para o coração aumenta, eu tenho aumento da pré-carga. E o aumento da pré-carga aumenta o que a gente chama de fração de ejeção, que tem como consequência aumento do débito cardíaco. Então, aumentou o débito cardíaco, a resposta a esse aumento do débito cardíaco, como nós já vimos antes, é o aumento da pressão arterial. E quando tem aumento da pressão arterial, o rim vai perceber esse aumento da pressão arterial e vai aumentar o débito urinário para tentar, então, diminuir, né, o aumento do líquido extracelular e trazer de volta a pressão arterial para valores normais. Uma ala
um segmento anexo que também acontece aqui numa situação de aumento de débito. Nós temos a ativação de um mecanismo que a gente chama de autorregulação. Vocês lembram da autorregulação miogênica que eu falei para vocês quando eu falei do controle de fluxo sanguíneo periférico, ou seja, quando a pressão dentro de um vaso aumenta, a resposta é contração da musculatura lisa para evitar que haja distensão excessiva daquele vaso, e isso é um mecanismo de proteção. A gente chama isso de mecanismo de autorregulação. E, na verdade, nessa situação de aumento de débito cardíaco, acontece isso, acontece a ativação deste mecanismo de autorregulação. E por causa da ativação deste mecanismo de autorregulação, nós vamos ter, então, contração da musculatura lisa dos vasos como um todo, e isso aumenta a resistência periférica total. Então, aumentou o débito, além de aumentar a pressão arterial, nós temos a ativação do mecanismo de autorregulação e, consequentemente, aumento da resistência periférica total. E aí, vocês lembram o que acontece quando aumenta a resistência periférica total? O débito cai. Então, numa situação dessa, cronicamente, por causa desse aumento de débito inicial, a ativação deste mecanismo de autorregulação e consequente aumento da resistência periférica total mantém os valores de pressão arterial elevados, mesmo que o débito caia, porque lembram, toda vez que a resistência periférica aumenta, o débito cai. Então, numa situação crônica de aumento de débito, esse mecanismo é ativado e é isso que vai fazer com que o indivíduo desenvolva hipertensão, né? Porque o débito que iniciou o processo de aumentar a pressão arterial, depois da ativação do mecanismo de autorregulação cai, porque aumentou a resistência periférica, a pressão segue alta porque, né, esse aumento da resistência periférica total é responsável por aumentar também a pressão arterial. Então é isso que acontece basicamente nos indivíduos que têm hipertensão por sobrecarga de volume, tá? E sobrecarga de volume, lembrem, é toda vez que o indivíduo tem um excesso de ingestão de sódio e, consequentemente, vai ter um excesso de ingestão de líquido para conseguir controlar a osmolaridade. E também o Guyton estudou esse efeito, né, e a participação do rim, né, numa situação experimental durante a sobrecarga de volume. Então aqui está mostrando de novo, né, um experimento do Guyton que foi importante na descrição da participação renal no controle a longo prazo da pressão arterial, mostrando então aqui a pressão arterial, né, em percentagem do controle. Então aqui na situação controle, uma pressão arterial próxima de 100. Esse experimento foi feito em cães. Na época era possível fazer experimento em cães. Então, claro, seguindo todos os requisitos éticos para poder realizar esse tipo de experimentação animal. Então, aqui está mostrando o comportamento da pressão arterial no período basal, controle. Neste ponto aqui, ele promoveu uma cirurgia onde foi removido 35 a 45% do rim esquerdo. E aí ele conseguiu, os animais se recuperaram depois dessa cirurgia. Ele seguiu mensurando a pressão arterial. Você pode observar que houve um pequeno aumento da pressão arterial, mas depois de 20 dias a pressão arterial voltou para os seus valores normais antes da remoção desse percentual do rim esquerdo. Aí, num segundo momento, ele fez a remoção completa do rim direito. Então, a partir dessa intervenção aqui, este animal ele só tinha 65 a 55% de um rim, porque todo o rim direito foi removido e uma parte do rim esquerdo havia sido removida. O que aconteceu com a pressão arterial? Aumentou aqui levemente depois dessa segunda intervenção cirúrgica, mas de novo, aquele rim ou aquela parte de rim remanescente deu conta de aumentar a excreção de líquido, de sódio ou atender a excreção de líquido de sódio normal para manter os valores de pressão arterial dentro de uma faixa próxima do normal ou normal. Aí, depois de 2 meses da cirurgia, ele deu para os cães sódio, ou seja, NaCl, que é cloreto de sódio, a 0,9%, que é esse soro fisiológico que a gente compra na farmácia. Então, o que ele observou quando os cães começaram, e ele deu isso na água de bebê, tá? Quando os cães começaram a aumentar a ingestão de sódio,
né, que tinha naquele líquido que eles bebiam, consequentemente eles aumentavam a ingestão de líquido, porque quanto mais sal tu ingere, mais aumenta a osmolaridade, mais diminui a osmolaridade, desculpem, e tu vai ingerir mais líquido. Então, a ingestão de grandes quantidades de NaCl, que foi o caso que aconteceu nesse experimento, fez com que o valor de pressão arterial fosse lá para cima, porque o fato do animal ter uma pequena massa renal não deu conta de excretar todo o sódio e todo o líquido que estava sendo ingerido. Então, ele desenvolveu hipertensão por sobrecarga de volume, porque o rim não estava dando conta de manter aquele equilíbrio entre a quantidade ingerida de sódio líquido e a quantidade excretada de sódio líquido. Então aqui ele estava ingerindo muito líquido, muito sódio e não estava conseguindo excretar. Então a volemia aumentou e a pressão consequentemente também aumentou. Aí depois de um certo tempo ele parou de oferecer NaCl para esses cães e eles voltaram a tomar água comum. Então olha o que aconteceu. A pressão arterial caiu para os seus valores normais, porque quando o cão começou a ingerir água comum sem excesso de sódio, né, o rim deu conta de excretar toda aquela quantidade de líquido que ele ingeria durante a parte que ele estava ingerindo água, ao invés de sódio. E aí depois ele refez de novo o experimento e viu que de novo a pressão arterial aumentava e aumentava mais, porque quanto mais tempo os animais ficavam ingerindo NaCl, ou sódio a 0,9%, a quantidade de sódio que eles ingeriam ia aumentando cada vez mais, porque como eles estavam ingerindo sal, isso nunca saciava a sede, então eles iam ingerindo cada vez maiores quantidades de líquido por causa do sódio, e isso elevava cada vez mais a volemia e elevava a pressão arterial. Então, esse foi um experimento clássico do Guyton, mostrando a participação da sobrecarga de volume, principalmente quando tem a presença de uma disfunção renal. Então, isso acontece no desenvolvimento de hipertensão em seres humanos. Quando tem alguma alteração da função renal e o indivíduo tem sobrecarga de volume por aumento da ingestão de sódio ou de líquido, ele fica hipertenso, que é mais ou menos o que está mostrando essa figura aqui. Então, resumindo o papel do sódio. Toda vez que eu aumento a ingestão de sódio, eu aumento o estímulo para ingerir líquido, aumento a sensação de sede. Então eu vou lá e vou ingerir mais líquido, ingerindo água. A ingestão de água vai aumentar a volemia. Além disso, a ingestão de sódio aumenta o nível de soluto e diminui o solvente. Então eu tenho o quê? Uma elevação na osmolaridade. A osmolaridade ativa lá os neurônios do hipotálamo que produzem vasopressina. Então, numa situação de elevação de sódio, eu vou ter aumento da síntese ou da liberação de hormônio antidiurético lá pelo hipotálamo, pela neurohipófise. E o hormônio antidiurético vai ter ação no rim em aumentar a reabsorção de água livre, ou seja, vai diminuir a eliminação de líquido, e com essa diminuição na eliminação de líquido eu vou ter um aumento ainda maior do líquido extracelular, da água extracelular. E isso leva então a aumento do sódio e do líquido do meio extracelular, e esse aumento do líquido do meio extracelular, como a gente já comentou, aumenta o retorno venoso, porque aumenta a volemia e aumenta a quantidade de sangue que volta para o coração. Esse aumento do retorno venoso aumenta a fração de ejeção e, consequentemente, aumenta o débito cardíaco. O débito cardíaco aumentado traz como resposta aumento da pressão arterial, então o indivíduo desenvolve hipertensão. Então, esse é o efeito ou o papel do sódio no desenvolvimento de hipertensão em seres humanos. Aqui está mostrando uma outra figura do Guyton que mostra também os dados complementares em relação a isso. Então aqui está mostrando de novo, né, aumentou o volume de líquido em 33% no extracelular, aumentou o volume de sangue em 20%. Isso aumenta o débito cardíaco em 40% e aumenta a pressão arterial, que está mostrando aqui embaixo, em 30%. Quando esse aumento da pressão arterial inicial acontece por aumento de débito, se ativa
o reflexo baroreceptor, que é um dos mecanismos que controlam a pressão arterial, como nós vimos na aula passada, e essa ativação do reflexo baroreceptor diminui a resistência periférica, porque causa vasodilatação, inibição do simpático, e isso então gera uma certa estabilização, né, na pressão arterial, que fica aqui em 30%. Só que esse mecanismo, ele é um mecanismo que age rapidamente e depois, se a pressão arterial continuar elevada, ele é inibido. Então, a parte posterior, né, é a inibição desse reflexo com menor vasodilatação, como está acontecendo aqui, e aí tem aumento da resistência periférica total, como a gente já viu antes. Então, depois de um período de 2, 3, 4, 5 dias, onde a pressão arterial aumentou por aumento de débito por causa do aumento da volemia, foi ativado o reflexo pressoreceptor, que agudamente produziu vasodilatação e, consequentemente, diminuiu a resistência periférica total e limitou um pouco esse aumento da pressão arterial. Só que depois de algum tempo, esse mecanismo ele é adaptado, então a pressão arterial volta a aumentar e esse mecanismo para de agir, demonstrando que há então um aumento da resistência periférica total. E aí, quando a resistência periférica total aumenta, a pressão arterial segue alta e o débito cai, porque lembram naquele gráfico que mostrava a relação entre débito cardíaco, pressão arterial e resistência periférica? Em situações onde a resistência periférica aumenta, para manter a pressão arterial num nível constante, o débito cai. Então aqui o indivíduo fica hipertenso cronicamente com o débito cardíaco próximo dos seus valores normais. Então, o que eu quero dizer com isso? Que normalmente nos indivíduos que têm hipertensão onde será feita, onde for feita a avaliação do débito cardíaco, o débito cardíaco pode estar bem próximo do normal, mas o indivíduo ser hipertenso, né? Então, o fator inicial que desencadeou a elevação da pressão arterial foi a elevação do débito, mas aí depois veio a elevação da resistência periférica total e a queda do débito, e o indivíduo se mantém hipertenso, tá? Então é só para vocês entenderem, esses mecanismos eles interagem em conjunto para determinar o valor final de pressão arterial. Resumindo, então, esse papel da autorregulação. De novo, a ingestão de sódio ou água aumenta o líquido extracelular. Esse aumento aumenta o retorno venoso, que aumenta o débito cardíaco, como a gente já falou, e aumenta a pressão arterial. Esse aumento da pressão arterial também tem como consequência aumento da pressão na artéria renal. E quando aumenta a pressão na artéria renal, tem maior pressão no interior da artéria renal, tem menor liberação de renina. Essa menor liberação de renina vai produzir menor produção de angiotensina 2, e depois a gente vai ver a participação então do sistema renina-angiotensina no controle da pressão arterial e como que ele faz isso. Então, mas nessa situação aqui de elevação da pressão, nós temos a princípio inibição da renina e menor formação de angiotensina 2. Se tem menos formação de angiotensina 2, também tem menos liberação de aldosterona pela suprarrenal, e essa menor liberação de aldosterona vai inibir a retenção de sódio e água. Então vai haver maior excreção ou menor retenção de sódio e água. E essa menor retenção de sódio e água tende então a trazer os valores de retorno venoso de volta para baixo, então diminui o retorno venoso, e a diminuição do retorno venoso tende então a normalizar o débito e normalizar a arterial de novo. Além disso, a angiotensina 2, quando aumentada, aqui no caso ela está diminuída, né? Ela pode ter um efeito direto sobre a excreção, a reabsorção renal de sódio e água. Então, como tem menos angiotensina 2 por causa da menor renina, tem menor retenção de sódio e água, e isso também contribui para diminuição do retorno venoso, diminuição do débito e normalização ou controle da pressão arterial. Aí, a angiotensina 2, por outro lado, ela tem um efeito positivo sobre a resistência periférica total que está vendo aqui. Então, a angiotensina 2 aumenta a resistência periférica total quando aumentada, e aqui, quando o débito aumenta, tem aquele mecanismo de autorregulação que é ativado. Então, a ativação do mecanismo de autorregulação causa a contração da musculatura lisa vascular, em resposta ao aumento de pressão que foi produzido pelo aumento de débito, e esse mecanismo de autorregulação ativado mantém valores de resistência periférica aumentadas. Então, lembram quando o débito aumenta, a resistência periférica aumenta? Para manter a pressão arterial dentro de uma faixa normal, o débito tem que cair. Então, o débito cai e a pressão arterial fica, controlada durante situações de aumento da resistência periférica total, aqui desencadeado pelo mecanismo de autorregulação, tá?
Então isso atua diretamente no controle da pressão arterial. Indo mais a fundo e entendendo um pouquinho, né, da participação do sistema indo um pouquinho mais adiante para entender a participação do sistema renina-angiotensina-aldosterona no controle da pressão arterial, essa figura é importante porque ela ilustra exatamente essa interação que existe, tá? Então, nós podemos observar aqui, deixa eu só botar o laser aqui de novo, que infelizmente aconteceu uma ligação no meio do caminho e a gente acabou atrapalhando. Então, voltando para cá, né? Aqui, então, é esse mecanismo de autorregulação. E aqui, aprofundando, então, a participação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, né? No controle da pressão arterial, que também faz parte, então, da função renal. Numa situação inversa, por exemplo, quando eu tenho redução da pressão arterial. Numa situação de redução da pressão arterial, a gente vai ver o mecanismo detalhado, como isso acontece. Nós temos aumento da produção de renina pelos rins. E a renina não tem um efeito biológico importante, mas ela vai agir sobre um substrato produzido no fígado, que se chama angiotensinogênio, para produzir angiotensina 1. A angiotensina 1, por sua vez, também não tem um grande efeito biológico sobre o controle cardiovascular ou sobre o sistema cardiovascular, mas ela estando aumentada em circulação, ela vai sofrer, principalmente no leito vascular pulmonar, a ação de uma enzima que nós chamamos de enzima conversora de angiotensina, que é a ECA. Essa enzima conversora de angiotensina converte angiotensina 1 em angiotensina 2. Aí sim, a angiotensina 2 tem potente ação sobre o sistema cardiovascular, porque ela aumenta a retenção renal de sal e líquido, ela causa vasoconstrição e isso tudo leva então a um aumento da pressão arterial, tá? Então, este é o papel da renina ou do sistema renina-angiotensina-aldosterona, né, na regulação da pressão arterial, por exemplo, numa situação de queda ou de hipotensão. E aqui está mostrando uma figura do Neder, de um atlas mais detalhado, onde nós mostramos então aqui a arteríola aferente, né, que vocês lembram lá da fisiologia renal, ou vocês vão ver, a arteríola aferente, aqui tem os capilares glomerulares, e depois tem a arteríola eferente. E aqui nós temos uma parte do túbulo distal renal, túbulo renal distal, que está em contato com a arteríola aferente, e é onde tem, né, na parede da arteríola aferente, estas células que são inervadas pelo sistema simpático, são as células produtoras de renina, que são as células que nós chamamos do aparelho justaglomerular. Então, por exemplo, quando a pressão arterial cai, aqui, quando a pressão sistêmica cai, a pressão na arteríola aferente também cai. Essa queda da pressão na arteríola aferente estimula essas células a liberarem renina aqui para dentro. A liberação de renina vai cair em circulação, essa renina que cai em circulação vai agir naquela cascata anterior que nós mostramos, que eu falei para vocês, sobre o angiotensinogênio, produzindo angiotensina 1, e aí por diante desencadeia então todos os processos que fazem parte da participação do sistema renina-angiotensina-aldosterona no controle da pressão arterial. Ao contrário, se a pressão arterial cai, tem menos distensão, tem menos liberação de renina. Então esse fator funciona para quedas e para aumentos de pressão arterial. Uma outra coisa que é importante chamar a atenção aqui é que essas células produtoras de renina, elas são inervadas pelo simpático. Então, toda vez que eu tenho, por algum motivo que seja, a ativação do simpático renal, ou o aumento da atividade simpática renal, eu vou ter aumento na liberação de renina. E muitas vezes, né, a hipertensão pode acontecer por hiperativação do simpático renal, que tem como causa, que tem como consequência vasoconstrição, aumento de débito e outros fatores que aumentam a pressão arterial, mas também tem como consequência o aumento na produção e na liberação de renina aqui por essas células do aparelho justaglomerular, aumentando então a ativação dessa cascata renina, angiotensina, aldosterona e elevação da pressão arterial. E aqui nós temos então exatamente mostrando os dois lados
desse sistema, né? Aqui quando tem um estímulo, né, para a produção de renina, por exemplo, quando cai o nível de sódio, diminui a pressão arterial, diminui a volemia ou aumenta a atividade simpática. Então todos esses fatores levam à elevação da renina. A elevação da renina por aquelas células do aparelho justa-glomerular lá da arteríola aferente. A renina vai agir, como a gente falou, sobre o angiotensinogênio, convertendo ele em angiotensina 1, então aumenta a angiotensina 1. A angiotensina 1 sofre ação da enzima conversora de angiotensina no endotélio de todo o território vascular, mas principalmente do endotélio pulmonar, formando a angiotensina 2. A angiotensina 2 tem ação como vasoconstritor, então aumenta a resistência periférica total, causando aumento da pressão arterial. A angiotensina 2 age diretamente na reabsorção de sal e água no túbulo renal, então aumenta a volemia. E a angiotensina 2 também age na suprarrenal, lá aumentando a produção de aldosterona. E a aldosterona, junto com a angiotensina, também é um fator hormonal que aumenta a reabsorção de sódio e líquido no rim. Então tudo isso, numa situação de estímulo de produção de renina, tem essa consequência com elevação da volemia e elevação da pressão arterial. E aqui do lado está mostrando a inibição. Então, quando tem menor ingestão de sódio, aumento da pressão, maior ingestão de sódio, aumento da pressão arterial, aumento da volemia e inibição da atividade simpática, eu tenho menos renina e menos ativação desse mecanismo, com consequente, né, diminuição da pressão arterial por todas essas alterações que a gente já viu aqui deste lado. Então, resumindo o sistema renina-angiotensina-aldosterona, a pressão arterial caiu, ativa lá no rim a mácula densa produz prorenina e renina. Essa renina não tem efeito biológico, como a gente já falou, mas ela vai agir sobre um substrato produzido pelo fígado chamado angiotensinogênio, e a ação da renina sobre o angiotensinogênio vai produzir angiotensina 1, que também não tem um efeito biológico muito importante, mas a angiotensina 1 aumentada sofre a ação da enzima conversora de angiotensina, principalmente no endotélio do leito vascular pulmonar, e forma angiotensina 2. A formação de angiotensina 2 vai aumentar a resistência periférica total, porque é vasoconstritora. Isso aumenta a pressão arterial e então normaliza, é um mecanismo de ação para aumentar a pressão arterial quando a pressão arterial cai. Então esse é o papel também importante do sistema renina-angiotensina-aldosterona para manter os níveis de pressão arterial normais quando há uma queda de pressão, quando há uma hipotensão. Junto com isso, da resistência periférica, a angiotensina 2 também aumenta a produção de aldosterona, e como nós já falamos, a aldosterona vai agir no túbulo distal lá do néfron, né, do rim, diminuindo a excreção de sódio e água. Então vai haver retenção de sódio e água por efeito da aldosterona, e isso aumenta a volemia, e aumentando a volemia, né, nós temos também aumento da pressão arterial. Além da aldosterona, a própria angiotensina 2, que é vasoconstritora e aumenta a resistência periférica total, também aumenta a reabsorção de sódio e água pelo túbulo renal. Tá? Então, a própria angiotensina, como efeito direto, aumenta essa reabsorção. Isso aumenta o retorno venoso, aumenta o débito cardíaco, e a pressão arterial aumenta para normalizar esses valores de pressão arterial numa situação de queda da pressão arterial, como por exemplo num choque, numa hemorragia ou em alguma situação que represente queda do volume de sangue com queda da pressão arterial. Tá? Então é esse o papel importante desse sistema também nesse controle. E aqui está mostrando de novo aquela curva que relaciona comportamento da pressão arterial com ingestão ou débito de sódio ou de líquido. Então aqui está de novo mostrando o ponto de equilíbrio normal, né? Onde a pressão arterial está em valores próximos do normal, ou um pouco abaixo, e quando este ponto de equilíbrio se desloca para a direita, numa ausência de aumento da ingestão, porque a ingestão aqui continua normal, mas o ponto de equilíbrio entre ingestão e excreção se deslocou para um valor de pressão arterial maior, provavelmente isso aconteceu por elevação da atividade desse sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, quando isso acontece, o que vai ter?
mais reabsorção de sódio, mais reabsorção de líquido, vasoconstrição, todos os efeitos, então, associados com a elevação da pressão arterial. Então, numa situação onde esse sistema renina, angiotensina, aldosterona está hiperativado, o indivíduo também fica hipertenso, tanto que um dos tratamentos farmacológicos para hipertensão é exatamente a inibição da atividade desse sistema renina, angiotensina, aldosterona para diminuir esses efeitos e trazer a pressão arterial de volta para valores normais, tá? Então, esse sistema renina, angiotensina, aldosterona, em condições normais, também tem um feedback de controle. Então, o que quer dizer isso? Quando tem um aumento muito grande da ingestão de sal, eu tenho aumento do volume extracelular de novo, que a gente já comentou, isso aumenta a pressão arterial. Esse aumento da pressão arterial reduz a renina e a angiotensina, porque tem maior pressão na artéria renal, então tem menos estímulo naquelas células do aparelho justaglomerular para produzir renina e tem menor liberação de renina. Se tem menos renina, forma menos angiotensina. Se forma menos, então tem menor efeito da angiotensina 2, principalmente, que leva então à redução da retenção renal de sal e água e diminuição do volume de líquido extracelular para voltar para os seus valores normais. Então isso tem como efeito trazer de volta o valor de pressão arterial para valores próximos da normalidade. Então, normalmente esse feedback, esse mecanismo de retroalimentação do sistema renina-angiotensina-aldosterona é importante para evitar aumentos crônicos da pressão arterial durante situações de aumento da ingestão de sal. Então, o indivíduo que é hipertenso, ele provavelmente vai ser hipertenso porque, além de aumentar essa ingestão de sal por períodos de tempo muito prolongados, ele tem alguma alteração da função renal que não permite a ação efetiva desse feedback envolvendo o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, ele vai ter aumento da pressão arterial por causa dessa menor eficiência desse mecanismo de feedback. Tá? Então, resumindo o papel do rim. Aumentou a ingestão de sódio e água, ou diminuiu a ingestão de sódio e água. As duas coisas podem acontecer. Se aumentou a ingestão de sódio e água, aumentou o líquido extracelular. Aumentou o retorno venoso, de novo. Aumentou o débito cardíaco. Aumentando o débito cardíaco, aumenta a pressão arterial. O processo inverso também acontece. Diminuiu a ingestão de sódio e água, diminuiu o líquido, diminuiu o retorno venoso, diminuiu o débito, diminuiu a pressão arterial, tá? Aí, quando aumenta a pressão arterial, a pressão na artéria renal também aumenta. Isso aumenta a produção de renina, diminui a produção de renina, diminui a formação de angiotensina e diminui a reabsorção de sódio líquido, ou seja, aumenta a excreção de sódio líquido por efeito da pressão arterial na artéria renal. E se isso acontece, se tem menos retenção de sódio e líquido, tem menos volume de sangue, tem menos retorno venoso. A diminuição do retorno venoso, de novo, diminui o débito cardíaco e normaliza a pressão arterial. Numa situação inversa, quando eu tenho aumento queda da pressão arterial, eu tenho menos pressão arterial aqui, tem aumento da renina. A renina aumentada produz mais angiotensina 2, a angiotensina 2 aumentada causa aumento da resistência vascular periférica e isso aumenta a pressão arterial também. Então aqui está mostrando o efeito contrário, quando aumenta a ingestão e aumenta a pressão. Tá? Então essa figura ilustra as duas coisas que podem acontecer com relação à pressão arterial numa situação de aumento da ingestão de sódio e água ou numa situação de queda da ingestão de sódio e água. Também entra aqui a aldosterona, que nós já falamos, que ela age no túbulo distal, aumentando a reabsorção de sódio, consequentemente aumentando a reabsorção de líquido e facilitando então o aumento da volemia numa situação de queda da pressão arterial. E quando a pressão arterial aumenta, a aldosterona é diminuída, então, diminuindo a retenção de sódio, diminuindo a retenção de líquido, tá? E por fim, para terminar essa videoaula de hoje, esse é um gráfico também do Guyton, do capítulo 19, que mostra então a inter-relação de todos os mecanismos que são ativados num controle integrado da pressão arterial. Então a gente viu na aula passada que agudamente nós temos ativação dos baroreceptores, é uma coisa muito rápida.
nós temos ativação dos quimiorreceptores e nós temos ativação da resposta isquêmica do sistema nervoso central. Então, esses três mecanismos, eles agem em tempos muito rápidos, de segundos, quando a pressão arterial muda, tanto para um lado quanto para outro, tá? Então, eles são importantes e eles são chamados de mecanismos imediatos de controle da pressão arterial, mecanismos a curto prazo de controle da pressão arterial. Aí depois, né, desses mecanismos imediatos, se a pressão arterial por acaso continuar elevada, entram outros mecanismos. Então, depois de alguns minutos, nós temos então o relaxamento por estresse da parede vascular. Se a pressão arterial continuar muito elevada e houver distensão por muito tempo dos vasos, vai haver um relaxamento da musculatura por esse estresse prolongado, então isso pode diminuir a pressão arterial. Então esse mecanismo ele começa a agir depois de alguns minutos e vai atingir o seu ápice depois de 1 ou 2 horas e vai continuar agindo se a pressão arterial continuar elevada. Também, depois de alguns minutos, nós temos a participação então do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é vasoconstritor, ou se tiver menos produção é vasodilatador. Então, a partir de 2 ou 4 minutos, nós temos então a ativação desse sistema aqui, mostrado nessa linha verde, que mostra então, quando a pressão cai, aumenta a liberação de renina, renina converte angiotensina-gênio em angiotensina 1, e assim por diante, aumenta a angiotensina 2 e aumenta a aldosterona. Esses dois fatores, né, aumentam a pressão porque eles retêm sódio, são vasoconstritores e aumentam o volume de sangue. Então, esse mecanismo atinge o seu ápice em torno de meia hora depois da modificação na pressão arterial. E depois ele continua ativo por algum tempo. E um outro mecanismo importante que age em tempo intermediário é o que a gente chama de deslocamento de líquido entre os espaços, né, do nosso organismo. Como nós chamamos, nós temos o espaço extracelular e o espaço intracelular. Numa situação de aumento muito grande da volemia, nós vamos ter aumento da pressão hidrostática no espaço extracelular, e isso pode acontecer, então, nessa situação crônica, depois de alguns minutos de aumento da volemia, pode haver o deslocamento do líquido do extracelular para o intracelular para tentar diminuir a volemia e tentar diminuir o valor de pressão. Então, o deslocamento de líquido entre os compartimentos corporais também pode participar de maneira menos intensa e menos importante nos mecanismos de controle da pressão arterial, agindo depois de 15 minutos, meia hora, e continua agindo se a pressão arterial continuar elevada. E aí, depois de horas ou dias, nós temos então os dois principais mecanismos que nós estudamos na aula de hoje, que são então o controle do volume de sangue pela função renal, que é infinito, então, e ele começa a ser ativado em torno de 4 e permanece constantemente ativo se a pressão arterial ficar elevada. Então, controlando, né, o volume de sal, o volume de líquido e, consequentemente, o volume de sangue. Então, a participação do rim no controle a longo prazo da pressão arterial é infinita. E também, junto com o rim, nós temos então a participação da aldosterona, que é causada pela ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, a aldosterona, cronicamente, também vai estar sempre agindo, porque ela é importante, principalmente na reabsorção de sódio no rim. Então, se há aumento da pressão arterial, a aldosterona pode ser importante, né, nesse mecanismo fisiopatológico, porque ela pode estar produzindo essa retenção de sódio que leva a aumento da volemia e aumento da pressão arterial. Então, em suma, está mostrando nesta figura todos os mecanismos que são importantes e que fazem parte do controle da pressão arterial num tempo rápido, a curto prazo, num tempo intermediário, questão de minutos e horas, ou num tempo a longo prazo, durando até dias ou meses, tá? Então essa é a aula de hoje. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês e eu me coloco à disposição para resolver alguma dúvida que porventura vocês tenham, né, no nosso encontro síncrono que vai acontecer em seguida, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês.